Quem você está deixando te influenciar? Uma época dessas, eu acompanhava muita gente no Instagram e passava um bom tempo vendo conteúdos que são, por assim dizer, enriquecedores. Mas eu não me sentia enriquecida por aqueles conteúdos. Na verdade, eu me sentia mais confusa, porque todos os conteúdos são rasos, mesmo que a pessoa produza um conteúdo profundo. Não é possível comunicar isso, principalmente em vídeos rápidos, e após ver um pouquinho do conteúdo de cada pessoa, eu saía das redes sociais mais confusa do que tendo um caminho, tendo um norte mesmo. E um tempo, lendo um diálogo de Sócrates, em que o Sócrates fala a respeito das pessoas que nós escolhemos para nos educar, ele diz que se nós temos cuidado para escolher outros profissionais, por exemplo, para construir sua casa, você não quer um pedreiro qualquer, um pedreiro que você teve notícia que 3 casas que ele construiu caíram. Você não quer isso. E o Sócrates diz que assim como nós escolhemos bem os profissionais para fazer nossa casa, para cuidar dos nossos animais, hoje em dia a gente pode transferir, por exemplo, você escolhe um mecânico para cuidar do seu carro, você quer o melhor mecânico. Ele diz que ainda mais cuidado nós devemos ter na hora que nós escolhemos alguém para cuidar da nossa alma. Então, na hora que você escolhe um professor, você deve ter o máximo de cuidado. Na hora de escolher um psicólogo, um filósofo ou qualquer pessoa para acompanhar pessoas que cuidam da alma, você deve ter o máximo de cuidado. E com isso, eu passei a observar mais. Hoje em dia eu não sigo ninguém no Instagram e eu não estou recomendando que você faça o mesmo, a menos que você reflita e pense que esse é o caminho para você. Mas um dos primeiros passos que eu dei, que eu quero comentar contigo, é a respeito de escolher quem nós escutamos, escolher quem nós lemos. E isso é de uma necessidade para nós, porque tem muito conteúdo disponível, tem muita gente falando, graças a Deus, tem muita gente apresentando conteúdos para você. Hoje é possível ter tantos livros assim, coisa que nem os melhores e os maiores autores da Idade Média, por exemplo, tiveram. Então o acesso a livro não era fácil como é hoje. E tudo isso na nossa época é muito bom. Só que nós precisamos saber dosar, nós precisamos saber escolher. Essa não era uma dificuldade, por exemplo, na Idade Média, porque só chegava até ali aquilo que era realmente bom. Ninguém ia perder papiro copiando uma coisa que era horrorosa. Hoje em dia a gente tem papel de sobra, rede social de sobra aí, e qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Então é você que está do outro lado que tem que saber analisar, ver se esse livro realmente edifica a tua vida, ver se aquela pessoa, o que ela está falando, se aquilo realmente acrescenta a tua vida, torna a tua vida melhor. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar contigo hoje. Escolha muito bem quem você escuta. Escolha muito bem quais são as dicas, quais são os palpites, o que é que a pessoa está dizendo. Eu tenho um hábito que quero compartilhar contigo, que é o seguinte. Eu geralmente deixo de acompanhar pessoas que me deixam como que refém da opinião delas. Então, eu acredito fortemente na formação do ser humano. Então, eu quero que aquela pessoa se forme de modo que ela se torne melhor do que eu, de modo que em um dia ela não precise mais de mim. Isso é uma coisa que eu converso sempre com os meus alunos, principalmente aqueles que eu tenho mais papel assim na formação. Por exemplo, ela não vem fazer atividade da escola comigo, mas vem para que eu ensine mesmo aquilo que eu sei. E quando eu estou diante desses alunos e eles me fazem perguntas, ontem mesmo uma aluna perguntou: Pro, o acento dessa palavra é aqui? Pro, essa vírgula é aqui? E eu geralmente respondo: não sei. Me diga você, tem acento? Aí ela responde sim ou não, eu pergunto por que tem. Agora você vai ter que me explicar a regra que te fez colocar esse acento aí.
Eu quero que você me explique por que essa vírgula está aí. Isso é formar alunos e formar pessoas independentes de mim. E é isso que eu quero. Essa é uma coisa que eu tirei da criação que os meus pais me deram. E hoje é uma tristeza observar que as pessoas, especialmente as crianças e adolescentes, estão cada vez mais dependentes. Então, eu conheço crianças no 4º, no 5º ano, pessoas que estão no 6º ano e não sabem sequer amarrar o cadarço. Minha mãe sempre teve uma filosofia de vida que é: você já é capaz de amarrar o seu cadarço, eu não vou amarrar para você, eu vou te ensinar, você vai fazer. Então, todas essas coisas formam pessoas independentes de nós. Graças a Deus, os meus pais me formaram e me deram uma educação para que eu soubesse viver e caminhar no mundo mesmo sem eles. Agora, o papel que eu tenho na vida deles é um papel daquela pessoa que ajuda, é o papel da pessoa que está ali próxima porque ama, mas não porque depende. E isso é muito importante. Então, escolha quem você escuta. Eu geralmente tendo a rejeitar pessoas que querem me fazer dependentes dela, como se tudo no mundo girasse em torno dela e eu só pudesse viver se ela me desse uma luz, se ela me desse um caminho. Então, eu tendo a escolher mais pessoas que querem me tornar mais inteligente, a fim de que um dia nem seja necessário estar ali agarrado na barra da saia delas. Pois bem, segundo ponto é que você tenha tempo para refletir. Por quê? Porque aquilo que nós escutamos não serve de nada e não toca em nada na nossa vida se nós não refletimos. Então, para que uma coisa chegue à nossa inteligência e mude o nosso jeito de agir, o que a gente chama de vontade, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realmente coloca de ação para o mundo, para mudar isso precisa de reflexão. Então, não é porque eu cheguei no Instagram e eu vi que estudar é bom, que eu já estou convencido de que estudar é bom e muito menos que eu vou estudar. Então esse é o problema. Muitas vezes a gente fica ali no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social, assiste muito, vê muito e não faz nada. Por quê? Porque faltou reflexão. E é somente a reflexão que convence a tua inteligência, que mostra a tua inteligência que aquele é o caminho certo, e só assim é que você faz a coisa certa. Então, tenha tempo de refletir, 5, 10 minutinhos que você tiver, tenta consumir menos e refletir mais a respeito daquilo que você reflete. Sobre esse ponto, eu refleti muito a respeito disso em um retiro que eu fiz, um retiro de silêncio, e desde lá eu fiz o propósito de ler um pedacinho de um livro chamado Forja por dia. Então eu leio, reflito a respeito 10 ou 15 minutinhos e dali, se chega a algum propósito, se eu chego a algum propósito mentalmente, rezando ali, eu digo, olha, vou anotar isso daqui e vou tentar fazer. Então, com esse ano de experiência, vai fazer um ano mês que vem, na verdade, e depois disso eu comecei a notar como uma reflexão de um pontinho, assim, menos de um parágrafo quase, tem mudado a minha vida. E isso acontece com um livro tão pequenininho, com pontos tão pequenininhos todos os dias. Agora imagine se isso fosse feito com um livro maior, se isso fosse feito com uma outra coisa. Então, é ainda mais enriquecedor. E nota que aqui não é tanto a quantidade que importa, mas esse parar para refletir mesmo. E terceiro ponto, aqui é mais uma dica, tá? Tente produzir algo com aquilo que você aprende. E quando eu falo de produzir, eu não estou falando para você começar a fazer conteúdo no Instagram ou qualquer coisa do tipo. Pode ser um diário, pode ser um caderninho com as reflexões que você faz. Eu gosto muito disso e acho bem interessante, até porque às vezes eu escrevi coisas assim quando eu tinha uns 15 anos. Hoje em dia eu volto, olho aquilo que eu escrevi, vejo se meu ponto de vista ainda é aquele ou se mudou em algo, e eu acho que é uma experiência bem interessante, bem importante, você comparar quem você era
com quem você está sendo agora. Acho que isso ajuda bastante a notar se está acontecendo um crescimento, se você tem aprendido e assim por diante. Então, esses são os 3 pontos. Eu espero que você analise melhor quem é que você deixa te influenciar e que você seja influenciado principalmente por pessoas que têm coisas boas, proveitosas para te ensinar e edificar tua vida. Pois bem, um forte abraço, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.